Bom dia galera do YouTube, tudo bem? Antevéspera do Dia da Consciência Negra. Estamos nos aproximando aí do Dia da Consciência Negra, Zumbi dos Palmares. Eu queria fazer aí uma aula com vocês aí para retratar todo esse processo aí de 400 anos de escravização que acometeu aí o nosso país. Então vamos começar por algumas questões aí que são relevantes, embora nem sempre a gente pare para pensar aí sobre elas. Escravidão, o que é escravidão? Escravidão é você submeter uma outra pessoa a regimes de trabalho, ou a formas de vida, ou a formas de comportamento aviltantes, violentas, desiguais, digamos assim, onde haja o rebaixamento de alguns em prol de outros, entendeu? Isso que é a escravidão. A escravidão, ela é um fenômeno da modernidade? Não. Ela ocorre, tem registros históricos aí de milhares de anos. Existiu na Mesopotâmia, existiu entre os hebreus, já existia na África antes dos europeus chegarem, existiu no Egito e tal, né? A escravização é um fenômeno muito antigo. Ele não comporta apenas o quesito racial, não é apenas o critério racial que foi um critério para a escravização. Você já tem na Grécia Antiga, em Roma, escravos, no Egito, na Babilônia, na Mesopotâmia e por aí vai. Na Rússia, né, tanto que a palavra escravo, ela vem de esclavo, porque os primeiros registros de escravidão foram entre os eslavos, atuais povos russos, né? A escravização, ela foi meramente por etnia, por questão de cor? Não. Você tem escravização por questões políticas, por questões religiosas, por dívidas, por guerras, por questões étnicos raciais, é óbvio. Você tem na modernidade você tem o tráfico de escravos, né? A venda de escravos, tanto que quem mais enriquecia com a escravidão eram os traficantes de escravos, o mercado de escravos. O que ocorre então? Você tem registros na África, antes dos europeus chegarem lá, já havia práticas escravistas, povos já eram escravizados, africanos já eram escravizados por outros africanos. Você tem os árabes, que reza a lenda, são os maiores escravizadores, os maiores comerciantes de escravos. Para cada um europeu, para cada um africano, para cada um europeu que possuía escravos, você tinha 6 ou 7 árabes que possuíam também. A proporção é essa, 6, 7 vezes maior o tráfico entre os árabes do que entre os europeus. Bom, você tem a seguinte situação. As elites africanas contribuíram com o tráfico de escravos? Sim. A África não é. A África é um continente, ela não era estado-nação. Você tinha reinos que escravizavam outros povos vencidos de guerra, degradados, prostitutas, marginais, ladrões eram escravizados, tribos rivais por motivos religiosos e por aí vai. Você já tinha escravidão lá dentro. Os reinos africanos, os reis africanos, você tinha grandes reinos na África, Congo, Mali, Gana, Sudão, né? Você tem reinos muito ricos, inclusive, na África, né? Gana, Mali, Sudão, Congo e por aí vai. Eles começaram as práticas, as práticas escravistas há muito tempo, desde a época que o primeiro europeu lá chegou, ainda no século XV. A venda de escravos foi enormemente lucrativa para os traficantes europeus e para as elites africanas. Então aí você tem o tráfico de escravos na modernidade. O diferencial desse tráfico de escravos é que ele era étnico-racial e ele tinha um fio mercantil. Você vê, antes você se escravizava para explorar o trabalho e tal. Agora havia venda de escravos de uma etnia contra a outra. Então o Brasil foi assolado por isso. O Brasil, essa época da modernidade, nós estamos na Idade Moderna, né? Você tinha escravidão na modernidade,
você tinha o tráfico de escravos, você tinha o mercantilismo, o colonialismo. A escravidão ela tem que ser entendida dentro das práticas mercantilistas e colonialistas. Por quê? O mercantilismo é a primeira fase do capitalismo, era um capitalismo comercial, a riqueza advinha do comércio, da compra e venda de mercadoria. Você não tinha propriamente uma industrialização, que só ocorreria no século XVIII. Colonialismo. Brasil foi colônia de Portugal. A metrópole portuguesa dominava a colônia que era o Brasil. Então, o tráfico de escravos está dentro desse colonialismo. Aqui era uma colônia de exploração, latifundiária, monocultora, exportadora, né? O que se produzia aqui era exportado para a metrópole que era Portugal, com mão de obra escrava. A escravidão ela está dentro deste contexto do latifúndio, da monocultura, da exportação e a famosa leme, né? Latifúndios, exportação, monocultura, escravocrata. O escravo ele entra nessa situação. Então foi práticas horrendas que por 400 anos relegou os negros à escravidão, né? A formas subhumanas de sobrevivência, a formas degradantes. Como consequência foi a pobreza que assolou essa população negra, a favela, os morros, não foi dado condições nenhuma para ele, foram situações aviltantes por 400 anos. Mas e a igreja, professor? Não há uma bula papal, não existe uma bula papal que condene a escravidão. Se alguém... Oi, bom dia. Deixa ali, amigo. Se alguém me apresentar alguma bula papal que condene a escravidão, eu revejo todos os meus conceitos. Não há bulas papais condenando. Pelo contrário, dizem, eu não sei também, que há bulas legitimando o tráfico de escravos. Então foi horrendo, 400 anos. Só começou a mudar no século XIX com a lei dos sexagenários. Quem tinha mais de 60 já não era mais escravos. A lei do ventre livre, quem nascesse de mãe escrava já não era mais livre. A lei Eusébio de Queiroz de 1850, que já proibia o tráfico de escravos, né? Você tem lá no século XIX uma mudança legal, jurídica nisso, mas que formalmente por mais de 100 anos não alterou em nada as desigualdades, a própria escravidão, os castigos aviltantes, a exploração de uma etnia sobre outra. Para vocês terem uma ideia, a República ela nasce com o fim da escravidão, com a abolição em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea, por pressões da Inglaterra. Aí entra uma questão de capitalismo, né? O capitalismo precisa de mão de obra, precisa de consumidores, mão de obra e mercado consumidor. Nesse sentido, como o escravo não recebia salários, ele não ia consumir, então havia uma pressão da Inglaterra para acabar com a Inglaterra, que foi escravista por muito tempo, fez pressão para acabar com a escravatura. E aí vai, uma grande revolta escrava que teve no Brasil ocorreu na Bahia, a revolta dos malês. Os malês, se não me engano, eram africanos de origem maometana, convertidos ao Islã. Eles fizeram um grande levante aí na Bahia, conhecido como Levante dos Malês. A própria conjuração baiana, a Revolução dos Alfaiates, 1798, ela já era um movimento abolicionista, ao contrário da Inconfidência Mineira, que era emancipacionista apenas ali na região das Minas. Então é óbvio, você tem muitas contradições, você tem proprietários de escravos que eram negros, o Barão de Guaraciaba, você tem traficantes de escravos que eram negros, Francisco Félix da Silva, o Xaxá, o maior traficante de escravos, era filho de mãe negra. Você tem, ou seja, você tem um regime de completa desigualdade, de completa inferioridade de uma etnia sobre a outra. Por 400 anos é a história do Brasil. Começa a mudar, as mudanças vêm no século XIX com as leis abolicionistas, Eusébio de Queiroz, leis do sexagenário, lei do ventre livre e tal, né? Ela começa uma mudança, uma leve mudança no século XIX, a partir do século XIX. Então nós tivemos por 400 anos essa mão de obra escrava, o latifúndio, exportador de monoculturas. Aí está a história,
proto-história brasileira, né? Nós vemos que nós não temos uma história bonita, nós tivemos 400 anos de escravidão. Escravidão existiu em todas as civilizações, quase todas as civilizações, das mais diversas formas, pelas mais diversas razões, mas é sempre uma relação de exploração de alguns, seja por motivos políticos, religiosos, raciais, culturais ou de guerra, o que quer que seja, que vitimou aí outras etnias. Zumbi dos Palmares, 20 de novembro, havia resistência entre os negros? Havia, os quilombos é uma prova disso. Revolta dos Malês é uma prova disso. Houve abolicionistas? Sim, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, né? Você tem abolicionistas lá no século XIX, lá no Império você já tinha abolicionistas, né? Na época do Império aí que pôs fim, no final, um ano antes de acabar o Império, eles aboliram a escravidão. Mas você já tinha dentro do Império Luiz Gama, que era negro, um grande jurista. Você tinha o Teodoro, como que era o nome? Um baiano. Teodoro Sampaio foi um grande abolicionista, era negro também, né? Se não me engano era um empresário, era alguma coisa bem sucedida. Você tem negros na literatura, né? Machado de Assis. Você tem negros que foram presidentes, Nilo Peçanha, né? Você já teve presidente negro, Nilo Peçanha. Então você tem, né, você tem aí uma rica história cultural, uma enorme influência cultural dos negros na composição do Brasil, da formação do Brasil. Você tinha abolicionistas, você tinha quem era contra o tráfico de escravos, você tinha quem era contra o fim da escravidão, tudo isso existiu lá no Império. Beleza, pessoal? Valeu!